Muito bem, gente. Então, boa tarde novamente. Bem-vindos. Eu vou falar de um tema bem interessante, que são as infecções respiratórias, bem importante, eu acho, para vocês, relevante, porque é uma situação muito comum em crianças, em adultos. As crianças acabam sendo mais suscetíveis a infecções respiratórias. Depois eu vou falar de algumas doenças pulmonares crônicas, como bronquiolite obturante, fibrose cística, excluindo as mais frequentes, como asma, bronquiolite, pneumonia, que vocês vão ter aulas separadas sobre esses temas. Bom, eu vou começar pelas infecções respiratórias. Essa aula, gente, eu falo basicamente de infecções respiratórias não complicadas, tá? São infecções de viela superior. Talvez, se a gente falar só disso, não merecesse uma aula específica, né? É um tema relativamente simples, vocês talvez vão escutar isso também em outras matérias, em outras disciplinas, né? Mas eu vou focar um pouco em uma questão que é muito comum em criança, que é a situação das infecções respiratórias recorrentes e frequentes, que acaba tendo um impacto grande em morbidade, assim, porque as crianças acabam ficando sem poder ir para a escola, os pais não podem trabalhar, então acaba tendo um impacto em saúde importante. E eu acho que é interessante a gente tentar separar várias situações clínicas que são diferentes dentro da mesma apresentação de infecções respiratórias recorrentes. Pessoal, fiquem à vontade se vocês quiserem interromper, perguntar, né? Ou se quiserem deixar para o final, eu vou fazer a apresentação. Mas não tem problema, é para ser bem informal se vocês quiserem, né? Então vamos lá. Tudo certo aí, gente? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, só liberar a entrada de mais. Então, gente, vamos lá. As infecções respiratórias recorrentes, eu vou começar com 3 casos clínicos, só para tentar exemplificar para vocês como essa situação pode ser diferente, dependendo da apresentação clínica, tá? Então, imagine um bebê de 10 meses, previamente ígido, que vem numa consulta porque tem episódios recorrentes de infecções da via aérea superior não complicadas, tá? Uma vez com uma otite, mas tirando isso, iniciou com 6 meses na escolinha, nunca internou, nunca teve sibilância. O que vocês acham que a gente deve fazer para esse bebê? Investigar a imunodeficiência, usar algum imunoestimulante, orientações de prevenção ambiental. Esse é relativamente fácil, né? Essa é uma criança sem nenhuma complicação, a gente não precisa fazer uma intervenção muito relevante, a não ser orientar medidas como evitar contato direto com pessoas sintomáticas, né? Explicar bem as possíveis complicações e a situação até epidemiológica, né, de que os bebês têm um risco maior de evoluírem com algumas infecções complicadas, como é o caso da bronquiolite. Bom, imagine o segundo caso, que é um bebê de 18 meses, com história de prematuridade, nasceu com 32 semanas de gestação, que já teve 5 infecções nos últimos meses, com 2 vezes com otite, iniciou desde os 2 meses de idade, tem história de internação hospitalar, 2 vezes com sibilância, mas não tem história pessoal ou familiar de atopia.
que a gente pode fazer para esse bebê, além das orientações de prevenção ambiental, né, que sempre podem ser feitas? Acho que esse tem que investigar, né? Não necessariamente para imunodeficiência, tá? Até pode, porque ele teve, mas é só uma bronquiolite, na verdade não fechava critérios, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso, que é a prescrição de imunoestimulantes, que é uma intervenção crescente em pediatria. Tem algumas evidências bem boas com relação ao uso dessa medicação. Então eu vou detalhar isso depois. Por fim, um bebê de 2 anos, também com várias infecções respiratórias, mas que já teve várias vezes sibilância, 4 vezes, com internação hospitalar e tem história familiar e pessoal positiva para asma ou atopia. O que a gente vai fazer nesse caso? Uma profilaxia. Isso. Então, a profilaxia para asma, esse é um bebê que às vezes é difícil de fazer o diagnóstico de asma em criança muito pequena, mas quando fecham muitos desses critérios, tem história familiar, tem atopia, história pessoal de atopia, e além disso apresenta crise recorrente de sibilância, a gente deve, mesmo sem ter certeza absoluta, iniciar o tratamento, considerando a alta probabilidade desse bebê estar iniciando com um quadro de asma. Bom, só para dar um exemplo, então, gente, de 3 situações bem diferentes e que têm uma apresentação clínica muito parecida, porque os pacientes chegam, as famílias chegam contando que o bebê tem resfriados, febre, tosse recorrente, né? Uma última, então, que é a situação de um pré-escolar de 3 anos, com infecções recorrentes, no caso tem história de internação hospitalar por pneumonia, derrame pleural, 2 vezes. Essa criança, gente, é bem diferente, ela tem infecções graves recorrentes. Então, esse quadro sugere, sim, uma imunodeficiência. Essa criança precisa de uma investigação laboratorial, porque ela pode ter uma imunodeficiência primária, que a gente chama, que é uma doença, é um conjunto, né? São várias doenças, a maior parte delas com uma base genética conhecida ou estabelecida, e que afeta muito a qualidade de vida, às vezes crescimento. Então, esses são casos mais graves e que necessitam uma investigação mais detalhada. Então, são 4 situações diferentes. Bom, em termos de frequência, aqueles 2 primeiros casos que eu mostrei são bem mais comuns, né? São crianças que têm infecção, na verdade, porque estão na escolinha, estão expostas a fatores de risco. Eventualmente, tem outros fatores que afetam a frequência das infecções recorrentes, como eu dei o exemplo ali, prematuridade, tabagismo é outra coisa que afeta o risco das crianças terem infecções mais frequentes. Tabagismo familiar, né? Pais que fumam, ou avós, ou outra pessoa que mora na mesma casa. Segundo lugar, também frequente as crianças que têm história de atopia, asma, também é uma situação que não é rara. Né? E, por fim, uma situação bem mais rara de ter uma doença crônica, uma imunodeficiência genética, que são situações mais raras, mas que a gente não pode deixar passar quando acontece, porque algumas delas podem afetar a qualidade de vida, inclusive com risco de vida, se o diagnóstico não for feito adequadamente. Certo, gente? Então, tentando detalhar um pouco mais para vocês. Esse gráfico, eu acho que vocês precisam conhecer muito bem. Essa é uma explicação que a gente precisa dar frequentemente para os pacientes. E também é uma coisa que a gente precisa ter em mente, ter isso na cabeça quando a gente está atendendo um paciente com infecção respiratória. Essas infecções virais não complicadas, elas têm uma evolução em que os sintomas iniciam, tosse, febre, coriza,
Os sintomas se intensificam nas primeiras horas, nos primeiros dias, em geral nos primeiros 2, 3 dias, e depois eles começam lentamente a entrar numa curva de resolução do quadro, que não acontece de uma hora para outra, né? Em geral, o quadro todo dura em torno de 7 a 10 dias. E essa situação talvez seja a infecção mais frequente no ser humano, que é a infecção respiratória não complicada, causada por rinovírus, por vírus essencial em um adulto ou numa criança maior. Então, gente, essa é uma situação que, em geral, não precisa nenhuma intervenção, a não ser orientação, tranquilizar a família, sintomáticos, lavar o nariz, coisas que são importantes, né, mas que a gente pode ficar tranquilo em relação ao risco de complicações. Então, se chegar uma criança com 4 dias de evolução, que fez febre nos 2 primeiros dias, que está ainda com tosse, coriza, essa é uma situação muito frequente que não precisa nenhuma intervenção relevante. Tá? Diferente de uma criança que chega com queixa de tosse, secreção nasal há 2, 3 semanas. Esse já é um quadro que tem que pensar numa infecção bacteriana, talvez numa sinusite. Então, quando tem um paciente, especialmente uma criança com queixa de tosse, febre, uma das primeiras perguntas que a gente não pode deixar de fazer de forma nenhuma é quando que o quadro iniciou, quanto tempo tem de evolução, e isso ajuda muito o diagnóstico. Essa pergunta sempre, se iniciou há 2, 3 dias, já vai pensar em uma coisa, se iniciou há 3 semanas, é muito diferente. Bom, as crianças têm um número razoável de infecções durante o ano, 4 a 8 é uma média. Cada uma delas tem uma duração que se aproxima de 1 semana. Isso foi diferente no ano de 2020, né? A gente tem até uma publicação recente sobre isso, mostrando como mudou o perfil de infecções respiratórias em crianças com as medidas de isolamento, uso de máscara, álcool gel, assim por diante. Tem vários estudos saindo nesse sentido, mostrando também que isso está acontecendo no mundo todo. Emergências pediátricas vazias nesse momento, consultórios também mais vazios. Então, é importante a gente pensar também sempre nessa situação, né? Como a escola e o convívio são fatores de risco para infecções e a prevenção que é possível a partir das medidas ambientais. Bom, apesar da maior parte das crianças ter infecções recorrentes e isso não causar complicações, aquela criança que tosse, fica com secreção nasal e continua brincando, e às vezes nem quer deixar de ir na escola, né? Algumas crianças têm risco maior de precisarem internar, de precisar de oxigênio, né? E a gente tem que pensar sempre nesse grupo em especial. Prematuros, bebês muito pequenos, especialmente nos primeiros 6 meses, e até o primeiro ano ainda é uma idade de risco. Doença pulmonar, exposição a tabagismo, presença muito precoce nas escolinhas e creches. Então, também é uma pergunta frequente em consultório de pediatria, que idade ele pode ir para a escola, doutor? E essa é uma pergunta das famílias que normalmente não tem uma resposta única. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada junto com a família, né? Quanto menor a criança, maior o risco de infecções frequentes ou graves, mas às vezes a família não tem opção, tem que trabalhar, então a gente tem que decidir junto, caso a caso.
A partir dos 2, 3 anos é muito mais tranquila essa decisão, porque os riscos de infecções graves reduzem bastante. A criança tem um período de imaturidade do sistema imune, e por isso que os pequenos, em geral, são mais suscetíveis a infecções mais graves. Mas, de novo, né, essa é uma decisão que sempre deveria ser tomada em conjunto com a família, considerando toda a situação clínica e social. Bom, uma complicação muito frequente das infecções respiratórias é a exacerbação da sibilância, tá? Que pode ser por uma sibilância que a gente chama de sibilância transitória da infância, que não é asma, né? São crianças que têm crises recorrentes de sibilância nos primeiros 2, 3 anos, com crescimento isso desaparece, mas algumas delas podem ter asma também, e aí também as crises de asma são desencadeadas por infecções respiratórias por vírus. Então, essa é uma situação muito frequente, a gente tem que tentar separar os diferentes grupos, considerando fatores de risco, apresentação clínica, para determinar qual a melhor intervenção. Então, exemplo, gente. Os prematuros são muito suscetíveis a infecções graves por um vírus chamado VSR, vírus essencial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite. E alguns bebês prematuros têm risco de fazer bronquiolite grave, ficar na UTI para ventilação mecânica. Então, existe até uma medicação, que é um anticorpo monoclonal chamado palivizumab, que é recomendado para todos os prematuros que nasceram com menos de 28 semanas, menos de 29, né? 28 ou menos. Ou que tem displasia bronquipulmonar, nasceram prematuros e ficaram com uma sequela da prematuridade. Depois um grupo bem diferente, que são as crianças que têm sibilância, asma, que a gente tem intervenções diferentes, então como os preventivos para asma. Os mais usados para essa faixa etária são os corticoides inalados do montelukast. E, por fim, crianças que não têm esses fatores de risco, especialmente associados à atopia, mas que têm infecções muito frequentes e que não têm uma imunodeficiência diagnosticada. Essas crianças podem usar um imunoestimulante, que é um lisado bacteriano que estimula o sistema imune, ajuda na maturação do sistema imune, que é chamado OM85. Então, vou falar primeiro dessa intervenção, que é a mais usada para asma. Tanto o corticoide inalatório, como a beclometasona, como também o montelukast, são superiores ao placebo e funcionam, são medicações eficazes. E, em geral, beclometasona ou outros corticoides inalados são mais usados, porque tem uma eficácia maior, tem um perfil de segurança também mais bem estudado, mas o montelukast também é uma opção e tem algumas vantagens. É uma medicação via oral, fácil de usar, não precisa espaçador, não precisa aprender como usar. Então é um pozinho, tu coloca numa papinha assim, um suco, é muito fácil de usar e às vezes funciona muito bem. A gente sempre tem que considerar que as respostas às intervenções que a gente faz podem ser um pouco individuais. Então, a gente não precisa ir sempre no mesmo caminho e precisa considerar a resposta da criança às intervenções que a gente usa. Em geral, o corticoide inalado é a primeira escolha porque ele é mais eficaz, mas existe uma preocupação em termos de efetividade. Não sei se vocês sabem a diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia é quanto daquela droga funciona em situações ideais, como num estudo clínico, num ensaio clínico, e a efetividade se refere à eficácia na vida real. Então, por exemplo, o corticoide inalado ele é muito eficaz, mas a efetividade dele pode ser
afetada pela técnica de inalação, porque o bebê chora, porque o bebê não deixa colocar no rosto, não aceita, porque as famílias têm medo de usar bombinha, né? Porque eles acham que pode viciar. Então, tem muitos fatores que influenciam a eficácia do corticoide inalável. Esse é um estudo que comparou a efetividade em vida real do corticoide inalável do montelukast. É interessante, é um estudo feito no Reino Unido. Eles mostraram que a aderência ao montelukast foi muito maior, 74% versus 46%. Então, todos esses mitos que existem, né, de que bombinha faz mal, de que pode viciar, não são coisas associadas necessariamente ao nosso país e nem mesmo à população de baixa renda. E acho que é nosso papel também como médico ajudar no esclarecimento dessas situações sempre que a gente prescreve uma medicação com esse perfil. Então, aqui só para concluir, com relação a crianças com infecção recorrente e com perfil sugestivo de asma, né, a gente pode usar tanto o corticoide inalatório como o montelukast, dependendo do perfil da criança e da família. Bom, os lisados bacterianos têm várias opções, mas o mais estudado é esse chamado OM85. Ele é uma mix de bactérias mortas, né, e que tem, assim, em teoria, um papel semelhante a uma vacina inespecífica, né, então que dá componentes bacterianos para estimular a resposta imune com o objetivo que a criança tenha uma maturação mais precoce do sistema imune e, com isso, tenha menos infecções respiratórias. É uma medicação que está há muitos anos no mercado e que antigamente não era usada porque não tinha todo esse perfil de estudos de eficácia e segurança. Isso é bem mais recente, talvez de uns 3, 4 anos para cá, que começaram a surgir dados melhores da eficácia desse lisado bacteriano. Então, esses dois resultados que eu estou mostrando aqui são resultados já de uma meta-análise de ensaios clínicos, mostrando que há uma intervenção eficaz na redução do número de infecções respiratórias. Então, assim, não quer dizer que a criança vai tomar e nunca mais vai ter, né? Mas aquele grupo de crianças que tem muitas infecções respiratórias recorrentes, 8, 10, 12 em um ano, podem se beneficiar para ter menos morbidade e um risco menor de complicações. Professor, só uma dúvida quanto a isso. Eu não sei se eu entendi muito bem. É meio como se fosse um probiótico, só que para tipo, sistema imune? É nesse sentido? Assim, no sentido de objetivo, sim, pode ser parecido com probiótico, só que ele não é usado na prevenção primária. Em geral, os probióticos são mais usados para crianças que na prevenção primária mesmo, né? E essa é uma medicação que foi mais estudada como prevenção secundária. Então, são crianças que já têm um histórico de infecção recorrente e frequente e que aí tu usando tu consegue mudar esse perfil. Então, olhem esse gráfico, por exemplo. Essa intervenção, na verdade, ela funciona melhor quanto maior o número de infecções prévias que a criança tinha. Então, se tiver uma criança com uma queixa de que teve 2 infecções respiratórias no último ano, não faz sentido nenhum a gente usar, né? Porque 2 está dentro ou abaixo do esperado. Né? Essa criança já está com a imunidade assim, maturada, digamos, entre aspas. Agora, uma criança que teve 10, 12, que está toda hora, né? Isso acontece muito. A gente vê, a mãe diz assim, doutor, ele pega todas, ele está sempre assim. Então, nesses casos, vale a pena usar. Entendi. Obrigada, professor. Então,
esse lisado bacteriano, o AM85, reduz o número de infecções respiratórias e, como eu falei, o benefício é maior nas crianças que têm episódios muito frequentes. Por fim, gente, para terminar essa primeira parte, tem aquela situação do último caso clínico que eu apresentei, que são crianças que têm infecções muito frequentes e, eventualmente, infecções muito graves, tá? Pneumonia, derrame pleural, meningite, quadros que complicam, e essas crianças não ganham peso, porque as infecções são tão relevantes que comprometem o crescimento. Então, essa é uma situação bem diferente em que a gente precisa fazer uma investigação que deve começar pelo pedido das imunoglobulinas séricas, né? São 4 principais. É um exame de sangue simples, a gente pede IgA, IgG, IgM e IgE. Esse é um teste que a gente faz de screening para imunodeficiências primárias. Existe uma classificação das imunodeficiências primárias, que é o que aparece nesse slide. Então, em cima aqui, as imunodeficiências humorais, né, que envolve especialmente a produção de anticorpos. A do meio, que é um exemplo de uma imunodeficiência celular. Então, há uma incapacidade das células do sistema imune de fazer adequadamente fagocitose e todo o processo de defesa que elas estão envolvidas. E, por fim, a número 6, ali, que é um exemplo de uma imunodeficiência combinada. Isso até está no nome, né? SCID é uma sigla, né? Em inglês é Severe Combined Immunodeficiency. Então, é a imunodeficiência combinada severa. Então, ela é uma imunodeficiência celular e humoral. Essa é muito grave. Algumas crianças morrem muito cedo se não fizerem o diagnóstico, porque eles são suscetíveis a infecções bacterianas, virais, fúngicas. Então, gente, é super importante. Essas situações que eu estou falando aqui não são situações do dia a dia, mas, por outro lado, são situações que a gente não pode deixar passar. Muito bem, gente. Dessa parte de infecções respiratórias recorrentes, era isso. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui? Pode falar. Tu falou ali do rastreamento de imunodeficiência primária, como é que faz mesmo? Então, essa investigação pode ser bem complexa, tá? E, normalmente, quando passa dessa primeira fase, a gente precisa encaminhar para um especialista, né? Um imunologista pediátrico. Mas a primeira parte a gente deve saber fazer como um médico mais generalista, que é a solicitação das imunoglobulinas séricas, que são 4. Então, normalmente põe no pedido assim, imunoglobulinas séricas, 2 pontos, IgA, IgG, IgM e IgE. Então, ela vai medir o nível total dessas 4 imunoglobulinas no sangue. Tá bom, obrigada. Para dar um exemplo, existe uma imunodeficiência humoral, né, que deve ser uma das mais frequentes, que é a hipogamaglobulinemia. Essa é uma imunodeficiência que todas essas 4 imunoglobulinas têm níveis muito baixos, às vezes próximo de 0. Também é uma imunodeficiência relativamente grave, apesar de ser uma imunodeficiência humoral somente. Então é isso, gente. Tá bom, obrigada, prof. Pessoal, mais alguma pergunta de infecções respiratórias? Então, mensagens básicas, assim, infecções respiratórias recorrentes são frequentes, pode ser até normal se a criança tiver 3, 4 infecções, não precisa fazer nada, só orientar a família,
mas existem situações muito diferentes, tá? Se a criança tiver isso muito frequente, tu pode intervir com o imunoestimulante. Se ela tiver associado quadros de asma, atopia, tu pode fazer profilaxia para esses quadros especificamente. Ou, se são quadros de infecções graves, aí necessita uma investigação adicional. Certo? Eu queria falar rapidamente para vocês um pouquinho. Vocês tiveram alguma aula já sobre Covid em crianças? Aqui na aula, não. Não. Tá, eu não vou dar uma aula de Covid, tá? Mas eu queria fazer alguns comentários que eu acho importante, considerando a situação atual. Aqui a situação epidemiológica, acho que não precisa a gente comentar muito, né? E vocês sabem a situação trágica, né, que a gente está vivendo. E eu queria mostrar esses gráficos aqui que eu acho muito interessante para vocês entenderem talvez um pouco melhor essa situação que envolve as infecções respiratórias virais e a COVID especificamente. A maior parte das infecções respiratórias virais, e eu vou dar 2 exemplos para vocês, tem uma morbimortalidade que os epidemiologistas usam muito esse termo, que é uma curva em U, né? Ou seja, os mais suscetíveis a quadros graves são crianças muito pequenas ou os idosos. Né? Então, esse é um estudo que mostra exatamente isso com relação ao vírus sincicial respiratório, tá? Que é o principal causador de bronquiolite. Esse é um vírus que antigamente se achava que era um vírus que causava mais infecção quase que somente em criança pequena. Hoje se sabe que ele tem um impacto bem grande em idosos também, é o que mostra então essa curva em U. Influenza, né, o vírus da gripe, exatamente o mesmo perfil, né, apesar de ser um pouco mais grave em idosos, né, tanto que a gente tem há vários anos já a vacina para influenza indicada para pessoas acima de 60 anos e crianças abaixo de 5. Então a gente vê esse perfil também, uma curva em U. E o que acontece na COVID, né, apesar de ter várias hipóteses, né, a gente não sabe exatamente por quê, é uma curva totalmente diferente, é uma curva em J, dá para dizer assim, em que a doença afeta muito mais idosos e os quadros em crianças, apesar de existirem e eventualmente poderem ser graves, são muito raros. O impacto dessa doença em crianças e idosos é muito diferente e tem um perfil completamente diferente do que a gente vê com os outros vírus respiratórios. Prof, teria como o senhor colocar em módulo a apresentação? Claro. Aí, obrigado. Deixa eu só comentar mais uma coisa em relação à COVID, que é justamente assim, bom, a COVID, vocês sabem, né, pode evoluir para dificuldade respiratória, insuficiência respiratória, o que acontece com mais frequência nos adultos. Mas uma coisa importante sobre essa diferença muito grande entre adultos e crianças, e que eu acho que é legal de comentar, é que a maior parte dos vírus respiratórios que a gente comentou antes, como sincicial, influenza, rinovírus, causam uma doença de via aérea em especial. E as crianças são muito suscetíveis porque elas têm a via aérea muito pequena. Né? Então, ela é mais fácil de obstruir. E a COVID parece não acometer tanto a via aérea, né? Ela parece ser uma doença mais intersticial, tanto que na tomografia a gente vê muito aquela imagem do vidro fosco, né? Que é uma imagem que não está associada tanto à doença de via aérea, mas
comprometimento pulmonar intersticial. E a outra característica que eu acho que é bem importante e que ajuda na explicação da diferença do que acontece com relação aos outros vírus é o que vários estudos mostraram e o que a gente está vendo na prática, que é o risco de coagulopatias, trombose, embolia, que as crianças, né, a gente sabe que são muito bem protegidas para esse tipo de doença, porque tem vasos jovens, elásticos, né? Então, os adultos têm um risco muito maior de doenças, adultos e idosos, em especial, né? Doenças como infarto, AVC, né? Doenças vasculares, né? E essa é uma doença que acaba tendo um comprometimento vascular muito relevante também. Bom, eu só queria adicionar esses comentários sobre o coronavírus, até para a gente poder atualizar um pouco essa situação. E aí, se vocês não tiverem perguntas, a gente passa para a segunda parte da aula. Alguma pergunta aqui, pessoal? Professor, com relação a essa nova cepa, né, a P1, que diz que está afetando mais jovens, não temos dados ainda em relação às crianças? Olha, os dados que a gente tem, na verdade, não mostram isso, de que esteja afetando mais no sentido percentual as crianças, tá? Até tem uma publicação científica da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra isso, o perfil de acometimento das crianças é muito parecido, igual ao que aconteceu em 2020, exceto com relação ao número total, porque como essa cepa é mais transmissível, tem muito mais pessoas acometidas, incluindo crianças. Então, tem mais crianças acometidas, mas que ela aumenta, no sentido proporcional, o quadro de gravidade nas crianças, não parece ser o comportamento. Claro que a gente tem muito pouco tempo, né? Pode até ser que mude essa percepção em algum momento, mas os dados iniciais são esses. E posso dizer para vocês que a minha percepção é exatamente essa, né? Eu, comparado com o ano passado, atendi muito mais casos de crianças com Covid, mas os casos que eu vi foram todos, praticamente todos, sem complicação. Atendi vários casos em que os pais internaram, né? A avó internou, ficou na UTI, e a criança teve sintomas, mas teve febre, né? 2, 3 dias e o quadro passou. Eu tenho uma criança atualmente que está com Covid e que está com uma tosse um pouco persistente, mas é uma menina asmática, sempre foi uma asma mais difícil, assim, então a impressão que eu tenho é só que o coronavírus acabou exacerbando um pouco a asma dela, mas nada mais do que isso. Mas ótimo questionamento, isso é bem legal da gente saber e estudar, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, eu deixei um vídeo lá no Moodle sobre fibrose cística. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não? Eu não tinha visto, prof. Eu não assisti, não sei. Eu também não tinha visto. Tá bem. Eu vou botar aqui o vídeo, porque ele é um vídeo bem rápido, então, de 5 minutinhos. Acho que é legal da gente ver, porque eu gosto de mostrar esse vídeo, porque ele é um vídeo feito pela Cystic Fibrosis Foundation, que é a associação norte-americana de pacientes e famílias com fibrose cística. E eles fazem, já tem vários vídeos, muito mais para chamar a atenção da importância da doença.
Mas esse em especial eu acho legal porque ele mostra um pouco de como é ser um paciente com fibrose cística, o dia a dia dos pacientes, o tratamento que é bem intensivo, acaba tomando várias medicações, fazendo nebulização, fisioterapia. Então acho que é legal assim mostrar esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. O vídeo está no YouTube, tá? If I could tell my younger self one thing. O som tá bem aí, pessoal? Você consegue ouvir o som do vídeo? Sim. 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 Então, tá, vou deixar rolar o vídeo aí depois a gente reinicia. When I run, my lungs feel like they're opening up inside. It makes it easier to breathe at full speed. She has had so many things go wrong with her health-wise, and she's just come through it so amazingly. When I recognized that I had cystic fibrosis, I was on the playground in 3rd grade and I started coughing, and I thought to myself, oh, this is what cystic fibrosis is. This is why I go to the hospital for checkups every few months. It was just the one time where I realized this is what CF is, and it wasn't going away. Cystic fibrosis is a genetic disorder that causes the body to produce really thick and sticky mucus in the lungs and the pancreas. So it leads to chronic lung infection and then loss of lung function. My name is Stephanie Dotson, and I'm the mother of 2 children with cystic fibrosis. He is a freshman in high school. When he was diagnosed, they told us his life expectancy was about 18. So the current life expectancy is about 37, which is a pretty amazing advance in the 14 years that Keith has been around. When I first started running, I wasn't all that good at it, but when I got better and better, my lungs got better and better. I can run a 600 mile. I feel good because not a lot of people can run 600 mile. It's never easy to hear that your child's life expectancy is limited. It just amazes me how strong he is. He doesn't linger on it. He just moves forward and does what he needs to do to keep himself healthy. I am doing the best machine to break up the mucus inside of my lungs. I have to do it twice a day for 20 minutes a day. To have 2 siblings have cystic fibrosis is not very common. My little sister lives accepting me, and when she sees me doing a treatment, she wants to do what I do because she wants to follow my footsteps. My name is Kennedy, and I'm 7 years old. When she was 3 and a half, she had part of her lung removed. She's so feisty that personality, that part of her is what's making her get through this and why she is as strong and as healthy as she is today. My day is pretty similar to the others living with CF. The first thing I do is pop some oral pills. Then I move on to my breathing treatments, my chest physical therapy. Depending on the day, I'll do either running or cycling, hit a yoga class. 100. Take my pills throughout the day, end the day with some more breathing treatments, and then I do it all the next day. The Cystic Fibrosis Foundation, they're the reason I'm alive today. They're the ones driving and funding research. This research is changing our lives. When I started Kalydeco, within 4 days, I stopped and took a deep breath in, and I wasn't coughing, and I could actually breathe. I kind of opened my eyes to a future. I mean, I've never let anything stop me in the past. Now I'm thinking, oh, I'm going to be old, and I'm going to have gray hair. And that's what I talk about all the time. My dream is for patients to be
adults and grandparents and great-grandparents and have gray hair. And I know that is a fact now. It's going to happen. I know other patients with CF are going to have more endless opportunities because of this drug. If I could have one wish, my wish would be to have to visit cystic fibrosis, so I don't have to do my treatment machine anymore, not have to carry around a bunch of pills. Keith and Kennedy are just truly an inspiration in every way. The way that they approach cystic fibrosis, the way that they approach life. As hard as it is to be raising two kids with cystic fibrosis, Keith and Kennedy are definitely a gift. I think everyone should be excited about Kalydeco. I mean, we know that it works, and we know what it does. It treats the underlying cause of cystic fibrosis. It's opening the doors for other drugs that will treat the other mutations for everyone else with cystic fibrosis. So we're there, and we're on target, and we know how to do this. So just remain hopeful and excited because we're close. Então, gente, eu esqueci de falar que o vídeo é todo em inglês, né? Não tinha legenda, mas é um vídeo bem rápido, assim, acho que é legal de conhecer, acho que a imagem fala muito mais do que as falas, né? Mas é interessante também ouvir o que eles falam, não sei se todo mundo entendeu ali. A mãe dos dois irmãos, né, Kate e Kennedy, que ela conta que quando eles nasceram, ela foi informada que a expectativa de vida das crianças era 18 anos. Né, e que hoje, no caso, quando foi feito o vídeo, que já tem vários anos, era 37. Né? Então, a fibrose cística é um exemplo de sucesso da conquistas da ciência, assim, que mudaram completamente a expectativa de vida dessas pacientes, né? Então, hoje, uma criança que nasce tem possibilidade de usar essa medicação nova que eles comentam ali, que foi desenvolvida com o suporte da CF Foundation, né? Eles ajudaram a financiar a pesquisa que conseguiu desenvolver essa medicação. Se a criança tem possibilidade de usar isso, porque tem uma mutação específica que responde para essa droga, a expectativa de vida é praticamente normal. E a maior parte dos centros dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, hoje já tem mais pacientes adultos do que pediátricos. Tão grande foi o desenvolvimento dos tratamentos, né, na fibrose cística. Então, do vídeo era isso. Alguma pergunta com relação ao vídeo, comentário? Senão a gente passa para a aula. Eu tenho uma curiosidade, professor. Não sei se você vai falar depois. Eu não sei se isso acontece ou não na prática, mas, tipo, daquele filme da fibrose cística, do A 5 Passos de Você, eles não podem ficar juntos. Tudo bem que ela tem chance de transplante, né, de pulmão, mas por causa do risco da bactéria, pegar a bactéria resistente. Aí como é que faz quando é irmãos? Tipo, também tem que manter essa distância, porque as crianças estavam bem próximas ali, fazendo aquele estimulador do pulmão, né? Então eu fiquei curiosa. Ótima pergunta. Em geral, se recomenda que os pacientes com fibrose cística não convivam entre si,
como aparece no filme, né? Bem lembrado, né? Até eu acho que eu escrevi isso no Moodle ali, mas recomendo que todos vejam esse filme, é um filme, assim, tem o drama, assim, deles não poderem se conviver, né? 2 adolescentes. Mas ele mostra também bastante coisa sobre a doença em si, né? E esse aspecto é bem real. As crianças não podem conviver, né, com outros pacientes com fibrose cística. Eles podem ir para a escola normal, né, mas como eles são suscetíveis a algumas infecções específicas que só pacientes com fibrose cística têm, e às vezes alguns têm, outros não, então sempre existe um risco de infecção cruzada, que a gente chama, quando eles convivem. No caso de irmãos, especificamente, não se recomenda segregação. Eles vão morar na mesma casa, vão conviver juntos e provavelmente vão ter as mesmas bactérias. Mas, tirando essa exceção, em geral, se recomenda essa segregação. Não se fazem encontros de pacientes, a associação até é bem forte, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a associação de pacientes, eu digo, né? Mas eles nunca fazem eventos presenciais que incluam os pacientes. Né? Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Eu vou passar para essa última parte da apresentação. Eu vou falar de fibrose cística e vou falar de algumas outras doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial da fibrose cística, que no caso são doenças pulmonares crônicas. Então, gente, eu vou começar de novo com um caso clínico, um menino de 8 anos que tem história de tosse, sibilância, desde muito cedo, 6 meses de vida. O pai tem asma, já teve 7 internações, 2 vezes na UTI. Faz tratamento para asma com budesonida. Esse é um caso real que a gente teve aqui no hospital. O exame físico com sibilância, né? Chegou com hipoxemia, quando chegou na emergência tinha esse raio-x. Esse paciente sempre foi tratado como um paciente asmático. E ele tinha uma clínica muito semelhante, né, à asma e às vezes a clínica dessas outras doenças crônicas, bronquiolite obturante, displasia bronquipulmonar e fibrose cística se confundem. Mas os pacientes com asma grave, difícil de controlar, devem ser investigados. Né? Então, quais são as hipóteses? Né? O que a gente tem que pensar nesses casos em que o paciente já está usando tratamento para asma e mesmo assim não consegue controlar a doença. Né? Então, além da asma difícil controle, que é uma situação associada à asma grave, fibrose cística e bronquiolite obturante certamente devem fazer parte do diagnóstico diferencial nesse caso. E esse caso, esse paciente especificamente, então, fez a investigação com tomografia de tórax, que ajuda para o diagnóstico de BO, e o teste de suor, eletrólises de suor para fibrose cística. E ele veio com o suor com o cloro maior que 60, 66, que é sugestivo de fibrose cística. E logo em seguida teve uma piora com mais dificuldade respiratória, terminou na UTI, tinha esse raio, que é um pouco inespecífico também, né? Pelo raio não daria para dizer se ele tinha asma ou fibrose cística, mas aí ele coletou uma cultura da secreção da via aérea que veio positiva para pseudomonas, que é uma situação muito rara, improvável num paciente asmático. Né? Essa é uma infecção muito comum na fibrose cística. Então, considerando todo o quadro, né? Doença obstrutiva, com sibilância, secreção, difícil controle, sem resposta aos tratamentos para asma. Foi feita a investigação, suor positivo, pseudomonas positivo, esse paciente, na verdade, tinha fibrose cística e não asma, como ele foi tratado por 8 anos. É uma situação bem importante da gente
saber reconhecer. Então, existem muitas doenças crônicas diferentes, né? Bronquiectasias e bronquiolite obterante são um pouco parecidos, eu vou tentar esclarecer. Mas o mais importante desse slide que eu queria mostrar é que cada uma dessas doenças tem um tratamento diferente. Então, gente, precisa ser feito o diagnóstico etiológico adequadamente. Isso é fundamental para a gente conseguir controlar a doença. Vou falar rapidamente cada uma delas. A displasia broncopulmonar é uma doença fortemente associada à prematuridade. Bebês que nascem muito pequenininhos, prematuros, com baixo peso, pulmão imaturo, podem ter uma doença pulmonar muito precoce e que pode deixar uma sequela pulmonar que perdura, às vezes, por anos após o nascimento. Vocês veem que o risco é muito maior quanto menor o peso de nascimento e a idade gestacional da criança. Existe uma intervenção médica que mudou completamente a história natural dessa doença, tanto que hoje se fala muito de antiga displasia broncopulmonar e a nova displasia broncopulmonar, que foi o uso do surfactante pulmonar. Esses bebês prematuros, eles têm uma deficiência de surfactante, eles não conseguem produzir o surfactante em quantidade suficiente, e o surfactante no recém-nascido é muito importante para reduzir a resistência da via aérea e o pulmão conseguir abrir e ventilar. Então, já faz alguns anos, né, que a gente teve essa conquista, essa intervenção. Bebês muito prematuros, sintomáticos, a gente usa o surfactante exógeno. O bebê é entubado e a gente coloca o surfactante para dentro da via aérea. E isso melhorou muito a sobrevida e também a sequela. Mas mesmo assim, alguns pacientes com pesos extremos, né, nascem com 500 gramas, 800 gramas, tem um risco aumentado de terem displasia broncopulmonar. É uma doença crônica que, em geral, se caracteriza por uma hipoxemia persistente, por meses ou anos, mas que tende a ter um bom prognóstico, especialmente nos bebês prematuros que não têm outras sequelas ou não têm sequela neurológica. À medida que o bebê vai crescendo, o pulmão vai crescendo e eles vão melhorando. É uma doença potencialmente grave, mas que a médio e longo prazo tem um prognóstico muito bom. Então, resumindo, assim, para explicar para vocês, é uma sequela de prematuridade com um bom prognóstico a médio prazo. Bom, depois as bronquiectasias não associadas à fibrose cística, né? A fibrose cística é a principal causa de bronquiectasias, em crianças, mas podem existir bronquiectasias por outras causas. E a principal delas, no caso, são as bronquiectasias daí pós-infecciosas. São crianças que tiveram uma infecção grave, uma pneumonia, e ficam com essa sequela que se define por uma dilatação do brônquio, a dilatação da via aérea. Então, para vocês terem uma ideia, onde aparecem as setas ali, a gente vê sempre a dupla ali de um vaso e um brônquio, certo? Normalmente o vaso é um pouco maior do que o brônquio. Quando eles são do mesmo tamanho ou o brônquio está maior, essa é a definição da bronquiectasia. Eu acho que nessa imagem fica bem evidente ali, né? Principalmente essa de baixo, vê o vaso ali com o tamanho e o brônquio bem maior que o vaso. Esse é um brônquio dilatado. Essa é uma alteração irreversível, essa criança vai conviver com essa bronquiectasia para sempre. Mas ela pode ser não progressiva, tá? Diferente da fibrose cística, que na fibrose cística eles têm bronquiectasias e, em geral, ao longo dos anos eles vão piorando. Mas o paciente que tem bronquiectasia pós-infecciosa, isso não acontece, tá?
a não ser que não seja bem cuidado e fique tendo infecções recorrentes, e aí pode piorar. Bom, a bronquiectasia deve levantar suspeita para pacientes com tosse crônica supurativa, aqueles pacientes que estão sempre muito encatarrados, com muita secreção pulmonar. Raio-x de tórax é um método muito usado, mas que é ruim para detectar as bronquiectasias. Só vão aparecer bronquiectasias no raio-x quando elas são muito grandes, estágio muito avançado. Tomografia é o melhor exame. Sempre que a gente tem crianças com bronquiectasias, tem que se excluir o diagnóstico de fibrose cística, que é a principal causa. Mas algumas crianças com bronquiectasias localizadas podem até ficar curadas. Por exemplo, essa é uma criança que tinha muitas bronquiectasias localizadas no lobo inferior direito, lobo inferior do pulmão direito. Tá? Essa imagem aparece bem ali, ó. E essa criança acabava tendo infecções respiratórias recorrentes naquela área bronquiectásica. A gente discutiu bem esse caso e acabou decidindo fazer uma lobectomia. A gente tirou esse lobo, né? Ela fez uma cirurgia, tirou esse lobo e essa criança ficou praticamente curada, na verdade, porque em geral esse pulmão aqui, essa parte de cima, ela reexpande para ocupar o tórax direito. E então a criança ficou muito bem. Quando a criança tem bronquiectasias difusas, não é possível tirar, né, cirurgicamente, né? Então tem alguns tratamentos também que se usam, especialmente os antibióticos macrolídeos têm um efeito anti-inflamatório com bom controle das infecções recorrentes nas bronquiectasias, e são muito usados. Azitromicina, por exemplo. Por fim, antes da fibrose cística, ainda a bronquiolite obterante é uma doença obstrutiva que se caracteriza por sibilância, dificuldade respiratória, associada a bronquiectasias. Essas crianças, em geral, têm uma infecção respiratória que também deixou uma sequela, mas essa sequela se caracteriza por uma obstrução da via aérea, com uma hiperinsuflação, né? O ar consegue entrar e não consegue sair. Isso é bem comum em asma, mas nesse caso aqui é extremo, né? Porque é uma doença mais grave que a asma, na verdade. E a tomografia, então, é o exame de padrão ouro, que mostra esse achado, né, de alçaponamento aéreo e perfusão em mosaico. São dois achados morfológicos que aparecem na tomografia de tórax de alta resolução, que contribuem e, na verdade, acabam fazendo o diagnóstico de BO ou bronquiolite obterante. Aqui aparece um quadro típico de BO, com os achados de mosaico associados às bronquiectasias. Todas essas doenças que eu falei até agora, são sequelas de prematuridade ou infecções respiratórias e podem ser graves, mas têm bom prognóstico a médio e longo prazo. À medida que as crianças vão sendo acompanhadas por meses ou anos, eles começam a melhorar, eles não têm uma piora da doença pulmonar. Diferente da fibrose cística, que tende a ser, né, a história natural da doença é uma doença progressiva, em que cada exacerbação pulmonar com uma nova infecção leva a um aumento das bronquiectasias e a uma perda da função pulmonar. Então, a história natural da doença é que as crianças vão perdendo função pulmonar, e antigamente elas morriam praticamente todas até a idade de adolescentes ou adultos jovens, né? Hoje tem várias medidas terapêuticas, como eu falei no início, que estão mudando a história natural da doença. Então, vou falar um pouquinho da fibrose cística, não quero me alongar muito, mas eu quero focar especialmente nas questões de diagnóstico e encaminhamento. É uma doença que, em geral, é tratada em centros de referência, então acho que um médico generalista não precisa saber tratar a fibrose cística, mas
especialmente saber diagnosticar para não deixar passar o caso. É a doença genética mais comum em caucasianos, especialmente populações de origem europeia têm um risco maior de fibrose cística. No Brasil tem hoje em torno de 4, 5 mil pacientes registrados em diferentes centros de atendimento, mas a estimativa que se sabe hoje pelo diagnóstico do teste pezinho é que deveriam existir em torno de 10 a 12 mil pacientes, então tem muitos pacientes não diagnosticados. O protocolo hoje, né, desde 2012, é que se faça esse teste que se chama IRT, tripsina imunorreativa, que é um teste realizado no teste do pezinho. É uma das tantas doenças, das 7 doenças que são podem ser diagnosticadas a partir do screening do teste do pezinho. Então, todas as crianças que tiverem 2 testes de IRT positivos devem ser encaminhadas para a investigação. No SUS, esses pacientes são todos os pacientes que têm 2 IRTs pelo sistema público, 2 IRTs positivos, alterados, são encaminhados para o Hospital Presidente Vargas, que centraliza a triagem neonatal no estado, e lá eles fazem o teste suor. Então, se o teste suor for positivo, os pacientes são encaminhados para os 3 centros de atendimento que estão ativos hoje, né? O Hospital da Criança Santo Antônio, na Santa Casa, o Clínicas e o nosso centro aqui da PUC. Então, isso aqui eu já falei. É importante colocar também, gente, que essa doença, apesar de ser uma doença genética que tem um gene alterado, dentro do gene da fibrose cística existem diferentes mutações. E as mutações causam defeitos de graus variáveis. Então, isso parece estranho, né, para essa doença, mas realmente é assim. Essa doença é uma doença muito variável. Existe fibrose cística grave e fibrose cística leve, dependendo do tipo de mutação que a criança tem. As manifestações mais comuns que contribuem para o diagnóstico são sintomas respiratórios crônicos, como tosse persistente, secreção persistente, déficit de crescimento e alteração nas fezes, como esteatorreia. Então, resumindo, gente, em termos de manifestação clínica, uma criança com tosse, secreção, sibilância e tiver alteração nas fezes, como diarreia crônica ou esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes, precisa ser investigada para fibrose cística logo, né? Então, resumindo, é uma alteração genética que causa uma alteração numa proteína, que é um canal de cloro, que leva, então, a um transporte de eletrólitos alterado através da membrana celular, e isso faz com que todas as secreções exócrinas tenham uma secreção alterada, mais espessa, né? E aí os órgãos mais afetados são o pâncreas e o pulmão, e especialmente no pulmão, essa alteração da secreção leva a esse ciclo, né, de infecção, inflamação e obstrução da via aérea, que é o que vai fazer eles perderem, então, a função pulmonar. Essa é um raio-x e uma tomografia típico de pacientes com fibrose cística, né, uma hiperinflação, aqui com várias bronquiectasias difusas, né, que parece com uma imagem como se fosse vários buraquinhos dentro do parênquima pulmonar. Olha, essa já estágio avançado, né? Dá para entender por que esses pacientes não conseguem fazer uma troca gasosa adequada e acabam perdendo a função pulmonar ao longo dos anos.
Bom, como eu expliquei antes, eles são suscetíveis a infecções respiratórias específicas. Essas são as duas mais frequentes. Infecção crônica por Staphylococcus aureus e por Pseudomonas aeruginosa. Esses pacientes precisam de segmento em um centro de tratamento especializado e multidisciplinar, em geral com pelo menos 3 áreas, né, que é pneumo, gastro, nutri e físico-respiratória, que são as áreas essenciais para a gente poder fazer o tratamento que é considerado o tripé básico do manejo da fibrose cística, que é a nutrição e a reposição das enzimas do pâncreas exócrino, controle das infecções respiratórias e a fisioterapia. São 3 pontos essenciais para o manejo dessas crianças. Só com esse tratamento, a gente vinha tendo já uma conquista muito grande em termos de sobrevida. A gente vê aqui diferentes curvas, né? A criança que nasceu em 1980, 84 nos Estados Unidos tinha essa curva de sobrevida. Quem nasceu alguns anos depois já tinha uma conquista maior em termos de diagnóstico, manejo e sobrevida. Então, foram muitas conquistas e agora, cada vez mais, a gente está tendo tratamentos que estão mudando a perspectiva e a expectativa de vida desses pacientes. Existe uma associação que chama Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, que é uma associação nacional, que abriga todos os mais de 40, eu acho, centros de tratamento de fibrose cística por todo o Brasil, como a gente tem aqui na PUC. Acho que era isso, gente, da fibrose cística e das doenças pulmonares. Abro mais uma vez, quem quiser perguntar ou comentar. Professor, sim. Sobre a bronquiolite, a gente não costuma ver muito em adulto, né? E eu queria saber se é porque realmente os adultos não costumam desenvolver o mecanismo da bronquiolite ou se é só porque as vias aéreas das crianças são mais menores. Está falando da bronquiolite aguda ou da bronquiolite obliterante? Ou tu quer saber as duas? Tá. Assim, ó, a bronquiolite aguda é uma doença que só acontece em lactente pequeno, né? É uma doença, por definição, ela só acontece nos primeiros 2 anos. Bronquiolite viral aguda, eu estou falando, né? Essa doença acontece muito mais frequentemente em bebês lactentes, por causa do tamanho da via aérea, né? Então, esse é o principal motivo. Na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso, né? Inclui essa combinação de maturação da imunidade, que as crianças recém estão começando, né, a maturar o sistema imunológico. Então, eles são suscetíveis a esse vírus sincicial respiratório e outros vírus respiratórios, além de terem a via aérea muito pequenininha, que é o principal fator de risco para a bronquiolite aguda. A bronquiolite aguda, gente, é uma doença muito comum em bebê pequeno, mas é uma doença aguda, né? Em geral, a criança tem sintoma de sibilância, pode ficar hipoxêmico, internar no hospital, mas é uma internação que, na maior parte das vezes, dura 5 dias, 7 dias, e a criança vai embora e nunca mais tem nada. Um grupo pequeno de crianças, além da hipoxemia e internação, pode ter quadros mais graves, precisar ser entubado e ir para uma UTI pediátrica. E aí, além disso, podem ficar com uma sequela após uma bronquiolite aguda grave, que é exatamente o que eu mostrei na aula hoje, que é a bronquiolite obliterante. Tá? Então, para ficar bem claro assim, né? A bronquiolite obliterante é uma doença crônica causada após uma infecção aguda. Tá?
E a infecção aguda que mais leva à bronquiolite obliterante é uma bronquiolite aguda. Então, a história natural da bronquiolite obliterante é um bebê que nasceu bem, às vezes pode ter sido prematuro, mas pode não ter tido nada, estava bem e que em algum momento pegou um vírus, teve um quadro grave, internou no hospital, ficou na UTI e acabou ficando sequelado do ponto de vista pulmonar. Tá? E aí a sequela se caracteriza por aquilo que eu mostrei, que é as bronquiectasias e a doença obstrutiva persistente, né? Que pode até melhorar, mas aí demora muito para melhorar, meses ou anos. Certo? Não sei se ficou claro. Não, dá para entender. Era aquela parte mais da maturação do sistema imunológico que eu queria saber. Dá para entender bem. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Tenha vontade aí, senão... Professor, esse medicamento que foi aprovado agora pela agência dos Estados Unidos, que é para mutação específica da fibrose cística, tem alguma previsão para ser usado aqui no Brasil? Então, essa medicação já foi aprovada pela Anvisa também, né? Ela pode, teoricamente, ser usada no Brasil, mas é uma medicação muito, muito cara. É uma medicação dirigida para uma doença que não é tão frequente. E a Vertex, que é a empresa que desenvolveu a medicação, acaba tentando agora aproveitar, né, os anos de pesquisa que eles investiram nisso. É uma medicação muito, muito cara, então não existe ainda pelo sistema único, nem por algum convênio, tu prescrever e conseguir comprar essa medicação. Então, só se consegue. Eu tenho na verdade, 2 pacientes usando, mas só se consegue isso por via judicial. Né? É uma situação parecida com essas medicações novas para câncer, imunobiológicos, medicações novas muito caras que chegam e que a gente só consegue daí por via judicial. Então, essa é a situação atual. Ela já está disponível, está aprovada, né? Mas existe um processo bem difícil de se conseguir. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, porque só judicializando para a gente conseguir a droga. Bem, obrigada. Isso é um problema internacional, viu? Na Europa, eu tive recentemente um centro de fibrose cística em Londres, e eles também estão usando, assim, mas é bem restrito, difícil, né? Os Estados Unidos têm uma situação um pouco diferente, porque como a Associação Americana de Pacientes investiu nessa empresa, que era uma empresa pequena, para contribuir, para ajudar com desenvolvendo a droga, eles acabaram ficando com ações da Vertex, que depois eles venderam. Então, a associação a CF Foundation, que fez o vídeo, é uma associação de pacientes muito rica hoje. Então, eles ajudam os pacientes a comprar. É uma situação bem... Claro que, assim, ao longo dos anos, deve mudar isso, né? A medicação vai se tornando mais barata, mais disponível. Eles estão desenvolvendo outras também. Mas isso não acontece muito rápido. O que mais, pessoal? Comentários, dúvidas? Espero que tenham... Professor, Fala, Luísa. o transplante é feito com quanto por cento do acometimento do pulmão? Ou não é essa como é que eu vou dizer, tipo, o fator que faz ter o transplante? É uma ótima pergunta. O transplante pulmão está indicado quando o paciente tiver um VFUM, que é um marcador de função pulmonar, né? Volume expiratório forçado, no primeiro e segundo. Um VFUM abaixo de 30%. Então,
Então, ele já está com a função pulmonar muito comprometida. Em geral, não, esse é o principal critério, mas não é o critério único. Então, pacientes que já têm VFUM abaixo de 30%, são dependentes de oxigênio, devem ser encaminhados para transplante pulmonar. Transplante pulmonar é uma medida que pode ajudar a aumentar a expectativa de vida, mas é uma medida que também é complicada no sentido de que transplante de pulmão é um transplante que é sujeito a várias complicações. Eu vi que tem bastante índice de morte até na própria cirurgia, assim, ficou bem complicado. A cirurgia, no pós-operatório, ao longo do tempo após o transplante também pode ter outras complicações. Então, tu troca um problema por outro, né? Claro, então, assim, por isso que só se indica o transplante de pulmão quando o paciente já está com a doença pulmonar da fibrose cística muito avançada. Senão não vale a pena, é melhor tu investir no tratamento da fibrose cística. Mas para quem tem VFUM abaixo de 30%, a gente tem que pensar na indicação de transplante aí sim. Mais uma dúvida, professor. Eu passei pelo estágio da PET quando ainda existia ali na PUC. E daí eu passei com a professora Magali na pneumoped e eu peguei uma paciente com fibrose cística. E daí, tipo, dentre outras coisas, eu percebi que eles são bem pequenininhos, assim, o desenvolvimento, isso é característico? Por que isso ocorre? Tem alguma justificativa? Isso, então, pelo acometimento do pâncreas, né, eles têm insuficiência pancreática, então os canalículos do pâncreas ficam obstruídos e não conseguem secretar as enzimas pancreáticas para dentro do intestino. As enzimas pancreáticas têm uma função de contribuir para a absorção de gorduras. Então, se isso não está funcionando e eles têm insuficiência pancreática, eles não vão conseguir absorver gorduras, aí eles vão ter esteatorreia, vão perder gordura nas fezes e não vão conseguir aproveitar a maior parte da caloria que vem das comidas, dos alimentos mais gordurosos. Então, por isso que ele tem muita dificuldade de ganhar peso e crescer. Tá? Então, isso é bem frequente, é uma manifestação muito comum, mas pacientes que fizeram diagnóstico no período neonatal, pelo teste do pezinho, começaram o tratamento muito cedo e tem boa aderência ao tratamento, a maior parte deles tem peso normal. Então, isso depende muito de quando foi feito o diagnóstico e da aderência ao tratamento. Entendi, muito obrigada. Prof, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Essas exacerbações que tu tinha falado que fazem a progressão da doença seriam as infecções ou tem algum outro modo de tu ter progressão aí? Isso. A exacerbação pulmonar é uma infecção respiratória. Tá. Uhum. Esse termo porque ela é diferente de uma pneumonia. Em geral, a exacerbação pulmonar é uma doença mais da via aérea. Então, acumula muita secreção na via aérea, que fica infectada. E, normalmente, a manifestação da exacerbação é uma mudança nos sintomas respiratórios, se caracteriza principalmente por aumento da tosse, o início da tosse, para quem não tem tosse, né? E especialmente uma tosse produtiva, carregada, com bastante secreção, uma secreção amarela esverdeada. Então, é uma situação que é recorrente na fibrose cística e que, nesse momento, eles precisam receber um antibiótico sistêmico voltado para as bactérias que eles são colonizados. E que normalmente a gente identifica a partir das culturas da secreção respiratória. Essa é uma das bases do tratamento. O tratamento com antibiótico das exacerbações pulmonares causadas por infecção. Entendi, prof. Obrigada. Muito bem, gente. Mais alguma questão?
Perguntas, comentários? Fiquem à vontade. Senão, a gente começa a cansar também, né? Acho que foi muito boa a aula, professor. Muito obrigada. Então tá, eu que agradeço. Pessoal, eu vou encerrar a gravação e aí depois eu coloco, então, no YouTube e coloco o link para vocês poderem acessar, quem quiser ver alguma coisa, ou quem não pode assistir, pode acessar também. É isso, pessoal. Obrigado, então. Obrigado Tá bem, prof. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.